porque a fotografia, ela, para mim, é o lugar do afeto, da sensibilidade, né? Da construção do que pode ser permanente, mas ao mesmo tempo intangível. É um lugar que eu me sinto hoje muito confortável. É um lugar do criativo, e eu tenho essa necessidade deste lugar, do lugar do criativo, e aí eu fotografo por isso. Eu sempre morei em Vitória da Conquista, fazia teatro em Vitória da Conquista, e em dado momento eu decidi ir para as capitais do Sudeste para poder me capacitar, para poder ter contato com outras experiências, com outros cursos em teatro, como atriz, né? E aí, em dado momento, eu resolvo voltar para a Conquista, porque eu tinha passado no vestibular em Geografia, mas sempre tive vontade de fazer um curso de artes, né? Aí eu passei em Geografia, voltei e não queria, de certa maneira, perder o contato com o universo das artes, porque assim, a maioria dos meus amigos que a gente fazia teatro tinha ido para fora da cidade, para outros lugares também. E aí a ponte que eu achei de ainda continuar no universo das artes, trabalhando, pensando esse universo sensível, foi com a fotografia. Na Geografia, eu achava que eu ia fazer fotografias de paisagem, fotografia documental. E quando eu volto, esses mesmos amigos que já estavam em outros lugares, eles começam a me chamar para fotografar os seus espetáculos, né? E eu faço até uma brincadeira, até hoje eu não tenho uma fotografia de paisagem, se eu olhar meu HD só tem fotografia de espetáculo, porque os meus amigos, eles começam a me chamar para fazer esse primeiro contato com a fotografia de espetáculo, e aí daí eu começo a construir esse universo, né? Esse lugar da fotografia para mim. E aí, os primeiros espetáculos que eu fotografei foram muito perrengue, porque assim, eu ainda não dominava o equipamento não era apropriado ainda para isso. Então, muita coisa eu não conseguia fazer, muita coisa eu não conseguia fazer e não saía satisfeita. Eles gostavam, mas eu ainda eu sentia algumas dificuldades, e foram essas dificuldades que me levou a buscar uma graduação, por exemplo, no curso de cinema, buscar outros cursos, né, estudar mais, ter contato com outros fotógrafos. Eu tive a oportunidade no ano passado de ser contemplada no edital de mobilidade artístico-cultural. E aí eu fui para Belo Horizonte para estudar no Núcleo FAC, que é um núcleo de fotografia e arte e cultura, que ele é idealizado por um fotógrafo chamado Guto Muniz, que é uma das grandes referências para o meu trabalho. E aí eu tive a oportunidade de estudar com ele, que ele é fotógrafo de espetáculo lá em Belo Horizonte. Ele fotografa os festivais internacionais, todos os festivais lá tem uma cena muito importante, né, de teatro. E aí ele tem esse núcleo e esse trabalho com fotografia que eu já conhecia de antes e que eu tive a oportunidade de participar, né, do módulo de fotografia de cena. Foram 40 dias em Belo Horizonte estudando com ele e com uma galera muito experiente. E isso também abriu minha percepção, meu olhar, e pensar outras possibilidades dentro da própria fotografia de cena foi bem bacana. Tinha muito na casa do meu avô, esse aqui é mais legal ainda, que você pode trocar, né? Esses aqui, tinha muito na casa do meu avô. Eu tenho uma foto em Belo Horizonte quando eu era pequena, porque eu nasci em Belo Horizonte. Eu, meu avô e um palhaço, num parque, assim. E até hoje eu fico olhando aquela foto, eu fico imaginando como é que era a minha rotina, como é que era a minha vida lá, o porquê daquele palhaço. São duas pessoas que são muito importantes para mim. Meu avô e o palhaço, de certa maneira, que está representando ali a arte, e todos os caminhos que eu faço sempre está vinculado à arte, né? Esse artista aqui foi um grande amigo meu e um grande incentivador de fotografia de espetáculo. Ele me convidava para fotografar os espetáculos dele. Ele foi o primeiro que me pagou pelas minhas fotografias de espetáculo. E eu lembro de quando ele fez isso foi bem marcante para mim. Ele falou assim, não tô pagando o valor que merece o seu trabalho, mas eu queria te remunerar por isso.
E não só isso, porque ele tinha um olhar muito bacana, ele era um grande amigo. E como eu tenho eu esqueço muito assim a fisionomia das pessoas, ou tenho uma memória muito curta, toda vez que eu lembro dele, eu lembro dessa fotografia, eu lembro dessa imagem, né? E assim, a sensação que eu tenho é que ele tá assim, hoje, nos bastidores, na coxia, olhando pra gente. Né, ele tá com essa maquiagem clownesca, né? Ele tem uma maquiagem de clown e ele tá olhando o público. Essa é a sensação que eu tenho, é a memória dele, assim, a memória mais viva que eu tenho foi o momento que eu fiz essa fotografia. Que ele tava escondidinho assim, olhando o público. Eu gosto muito dessa foto. A iluminação cênica, ela é a principal ferramenta do fotógrafo de cena, de fotógrafo de teatro. Você precisa saber um pouco de iluminação cênica. Quando a luz do espetáculo ela não é boa, é extremamente difícil para o fotógrafo, né? E não só saber um pouco de iluminação cênica, como respeitar essa luz, porque a luz ela é um ator em cena. Ela é um ator a mais em cena. Quando o diretor pensa a luz daquele espetáculo, ele pensa estética, né? Ele tem intenções com aquela luz, ele tem intenções de, sei lá, emocionar o público, de conduzir o sentimento do público. Aquela luz está conduzindo a dramaturgia. As pessoas falam, né, que fotografar espetáculo é fotografar um ambiente sem luz. Não, não é fotografar sem luz. É fotografar com muita luz, a depender da construção, né? E aí, quando a construção desse mapa de luz ela não é bem feita, é realmente fotografar com pouca luz, né? O bacana é você tentar conhecer o espetáculo antes de fotografar. Conhecer o texto, conhecer os atores, tentar participar de um ensaio aberto, né? Antes de fotografar, pedir a pessoa que está na iluminação para passar o mapa de luz e você ver todas as temperaturas de luz que vai ter no espetáculo. Saber qual é os caminhos daquela dramaturgia para você construir esse olhar. Para você não só fazer o registro do que está sendo posto ali no espetáculo, mas para você fazer um registro sensível e um registro, como é que eu posso dizer, coerente com aquilo que está se dialogando, para não ficar a imagem pela imagem, mas a imagem que traz todas as nuances daquela construção estética. Esse espetáculo foi desse amigo, foi no mesmo dia, inclusive, Algaravias. Ele era um espetáculo-jogo muito interessante. O figurino dele era escuro, mais fechado. A maquiagem dele era vermelha, a luz dele era vermelha e o meu equipamento não me ajudava muito, então eu tive muita dificuldade para fotografar esse espetáculo. Não mais porque o próprio diretor pediu para que eu entrasse em cena e que jogasse com os atores. Então, eu tentava me posicionar de uma forma que eu conseguia uma luz melhor. Então, eu tenho muito carinho por esse espetáculo. Foi um espetáculo que eu fotografei quase todas as vezes que ele foi apresentado. Tenho muito registro dele. E também por entender essa dificuldade, como esse aqui também. Esse aqui é interessante porque foi um espetáculo de dança na UESBG, que é no Branco do Olho. Era um espetáculo que ele era baseado no livro de José Saramago, O Ensaio sobre a Cegueira. E eu também tinha essa limitação de equipamento, mas não tinha limitação criativa, né? Aí eu baixei a velocidade e comecei a fotografar as pessoas dançando e ficou com esse efeito e esse movimento, que também traz essa coisa do livro, da história, né, da narrativa do livro de José Saramago. Então, geralmente quando se fotografa dança, né, pede-se altas velocidades para parar o movimento do bailarino. E aqui eu fui para um outro caminho, né, tentei buscar esse lugar por conta da limitação do meu equipamento, que eu não conseguia, né, na época. E aí fui pensar esse equipamento depois, um equipamento que favorecesse as coisas que eu gostaria de fazer e que eu não conseguia. Mas às vezes também essa limitação te leva para outro lugar, né? Um lugar mais criativo.
as minhas memórias do tempo que eu fazia teatro enquanto atriz, que motiva meu trabalho com fotografia de cena, que faz com que eu construa esse universo, né? Construa essas imagens. O ator, ele tem um tempo, né? Aquela cena ali está sendo construída e ele está trocando com a plateia. Ele está construindo uma conexão com a plateia e ele está construindo um tempo dele. Chega determinados momentos que é o ápice do trabalho de ator e aí é nesse momento que eu fotografo. Antes eu fotografava muito, fazia muitos cliques. Hoje eu já não faço isso, eu tento sentir o espetáculo primeiro. Eu penso em estabelecer essa conexão com aqueles atores que estão no palco, porque eles estão tentando estabelecer o tempo inteiro uma energia com o público. E aí eu vou construindo, e aí eu espero esse tempo para fazer a foto que eu preciso. Um fotógrafo de espetáculo, ele tem que respeitar o espaço e o universo das artes cênicas. E ele tem que entender que esse universo tem um protocolo próprio. É importante você ser discreto e entender que tipo de espetáculo é aquele, né? Que tipo de narrativa está sendo construída ali. Então, depois que eu comecei a estudar a fotografia de uma forma mais sistematizada, de ter contato com história da arte, com direção de arte, com iluminação, eu comecei a pensar na possibilidade de eu construir as cenas para a fotografia. E aí hoje eu trabalho também com fotografia de performance. Eu crio uma performance visual, uma narrativa visual, e aí eu penso no figurino, eu penso no cenário, eu penso no performance, no ator, no bailarino que vai fazer essa performance e vai colocar o seu corpo à disposição do que eu estou pensando. E aí eu tento criar essas narrativas visuais partindo das minhas construções, das minhas referências estéticas ou que eu tive contato, né, tentando recriar alguma referência estética, conduzir esse processo a partir do meu olhar. Essa fotografia, eu gosto muito dela porque foi a primeira vez que eu me propus a construir para fotografar, né? Geralmente a gente vai para o espetáculo, fotografa o que já está construído, o que já está posto, ou eventos, ou na paisagem, a fotografia documental. A cena ela já está posta, né? E aqui foi uma cena que eu construí para fotografar, então eu gosto muito dela. Que também o performance foi um grande amigo meu, professor Haroldo, ele é professor do curso de dança da USBGE, e também porque ele foi um dos grandes incentivadores desse meu lugar da fotografia de espetáculo. Esse espetáculo no Branco do Olho, a direção é dele, então eu ia muito para a USBGE para fotografar os espetáculos de conclusão de matéria do curso de artes cênicas e de dança. E ele sempre me convidava e a gente sempre dialogou. Ele também é fotógrafo, um ótimo fotógrafo de cena, de performance. E a gente sempre está assim, dialogando, trocando e construindo esse universo pra gente, assim. Eu gosto muito dessa fotografia porque é ele, porque eu me propus a criar uma coisa, uma cena para fotografia. Essa daqui também eu gosto muito, são alguns amigos meus do grupo da Companhia Finos Trapos, que são de Conquistas, mas eles têm a sede deles em Salvador, né, desenvolvem os trabalhos deles em Salvador. Esse espetáculo ele é lindíssimo, a luz dele é muito bonita, mas o que eu mais gostei desse espetáculo foi esse momento aqui, que eles desligavam todas as luzes e ficava apenas uma luz, que parecia uma luz de pisca-pisca, um LEDzinho no guarda-chuva. E entendo ela também como uma maturidade do dia, porque talvez em outro momento eu não conseguiria fazer essa foto por limitação de conhecimento técnico, por limitação de equipamento, né? Eu fui assistir o espetáculo antes, o ensaio, para eu saber a luz do espetáculo, e quando eu vi essa cena eu falei, não, essa foto eu quero fazer, eu me posicionei para essa foto, eu pensei nessa foto, né? E é uma das fotos que eu mais gosto. E por ser essas três figuras incríveis da Companhia Finos Trapos também.
mais do que saber de técnica, você precisa saber de história da arte, você precisa ler literatura, você precisa assistir muitos filmes, você precisa dessas referências para você criar. Então, tem que se reservar um espaço para poder estudar, para poder pensar a fotografia, porque senão você acaba construindo a imagem pela imagem, né? Aquela imagem vazia de sentido. Então, esse lugar de também pensar e estudar, e ler, e assistir filmes, e conversar com pessoas, e viajar, todos esses encontros, eles vão somar na sua produção fotográfica, eu acredito, né? Então, hoje eu tenho essa limitação por fazer outras atividades, mas tenho também a pretensão de me dedicar ao estudo da fotografia e criar esse tempo para poder estudar, porque eu acho que é de fundamental importância. Eu já fui fotografar um espetáculo de rua que choveu e o pessoal não cancelou o espetáculo, né? Suspendeu o espetáculo. E aí eu tive que fotografar na chuva, não tinha um guarda-chuva, não tinha nada. Eu comecei a pedir na plateia blusa para botar na cabeça, não tinha pensado naquilo. Foi uma chuva assim de última hora. E preocupada com as fotografias que eu tinha que entregar e preocupada também com o equipamento, né? Porque debaixo de chuva o equipamento ia molhar, podia queimar. E hoje eu sempre penso antes de sair de casa o que é que eu preciso levar, quais as condições que eu vou ter, né? E aí todos os perrengues eles me levaram a buscar um pouco mais de conhecimento para poder sanar aquele problema, né? Acho que os perrengues, acho que as dificuldades ensinam mais, né, do que as facilidades. Esse foi um espetáculo que passou em Vitória da Conquista pelo palco giratório, e era um espetáculo que tinha na sua estética a comédia dell'arte. Eu fiz uma oficina com um grupo de teatro e eu fui fotografar a apresentação, e aí eu me percebi entendendo a estética do teatro, os conceitos que eles usaram, né, a comédia dell'arte, na fotografia. Então eu me percebi fazendo uso do que eu já sabia do teatro, do que eu já conheci, do que eu aprendi com eles na oficina, para fazer os registros. Então eu buscava as máscaras de expressão, que é da estética da comédia dell'arte. E toda a construção da narrativa visual desse espetáculo, eu busquei a comédia dell'arte, que era a base da construção do espetáculo deles. Né? Essas máscaras de expressão, o posicionamento do corpo, a forma do corpo. E eu caminhei nesse lugar, né, de ter essa memória do teatro, porque eu também já trabalhei com comédia dell'arte, já fiz teatro de rua, e entender, né, e tentar buscar essas expressões, essas marcas de expressões no espetáculo. Eu gosto muito dessa por isso. Existe uma discussão dentro desse universo do cinema e das realizadoras, né, que falta muita fotógrafa mulher e falta também espaços para a fotógrafa. Alguns relatos de algumas atrizes de cinema me traz um lugar de pensar, investigar, pesquisar a fotografia de cinema, a fotografia feita por mulheres no cinema. A mulher ela tem um olhar mais sensível para o corpo da outra, né? Se eu preciso fazer uma cena onde eu preciso mostrar um nu feminino, não necessariamente para passar uma sensualidade, eu preciso trabalhar enquadramentos que mostrem a sexualidade feminina. Então, algumas atrizes trazem relatos de que se explora muito o lado sexual, né? O corpo feminino nesse lugar. Claro que nem todos os fotógrafos de cinema vão fazer isso, né?
Mas a maioria dos relatos que se tem é que existe esse lugar, né, de um olhar muito sexual para o corpo feminino, para o corpo das atrizes. A última experiência que eu tive, a atriz, ela falou que ela queria, nas cenas que ela estava nua, ela queria, se possível, né, claro que se ela não tivesse a possibilidade, ela ia trabalhar do mesmo jeito, porque ela é uma profissional, ela é uma atriz, mas que, se possível, fosse uma fotógrafa feminina. E eu me senti contemplada tanto pelo discurso, quanto pelo lugar de fala, quanto pelo lugar de trabalho. Então, é um lugar que eu estou pensando em estudar, né, que é a fotografia, o universo da mulher na fotografia de cinema, né, e de ocupar esses espaços mesmo, acho que é preciso. É uma outra companhia, a Companhia da Cidade, Companhia Operacata. Eu gosto muito dessa foto e também gosto muito de fotografar a companhia porque eles sabem muito de luz cênica. Eu acho que eles pensam a luz pensando no figurino, eu acho que eles pensam a luz pensando na maquiagem, até como eles posicionam a luz quando tem um momento mais blackout, com menos luz, até a forma como eles posicionam a luz, eu acho que eles pensam nisso, porque favorece demais a fotografia. Né? E também porque nesse momento aqui eu já tenho um equipamento melhor, já penso nessa fotografia de uma forma muito mais profissional do que como um hobby, enfim. E esses dois diálogos, né? Pensar essa fotografia de uma forma mais profissional e estar nesse lugar, construindo esse lugar. E também pensar a importância da luz no espetáculo, porque ela é tanto importante para o espetáculo, como importante também para quem vai fotografar. Se a gente não tem luz, a gente não fotografa. Então, se a luz não é boa, se a luz ela não é pensada, se ela não é construída, a gente fica com uma dificuldade imensa de registrar o que a gente tá vendo e que a gente precisa registrar, porque eles precisam desse material depois para as futuras comunicações, para a memória do grupo, né? Então, eu gosto muito de fotografar essa companhia por conta dessa maturidade que eles têm com a luz e também porque é tudo muito bem pensado, né? A estética do figurino, enfim, gosto muito de fotografar eles. Hoje a fotografia, ela tá ocupando todos os espaços, né? A gente tem imagem o tempo inteiro, a gente tá na rua, tem as imagens dos outdoors, a gente tá no celular na mão, a gente tá o tempo inteiro consumindo imagem. Todo mundo tem um celular, tem uma câmera e pode produzir imagem. Então, ela ocupa todos os espaços e, às vezes, até como fotógrafo, eu acho até um pouco demais, assim. Às vezes eu queria menos fotografia nesse sentido, né? De ocupar esses espaços. Às vezes é muita comunicação através da imagem e, às vezes, acho que isso cansa. Em contrapartida, a imagem ela vai dialogar com você de uma forma muito atravessadora, né? Ela pode te atravessar em uma relação de consumo, de uma propaganda, mas ela pode te atravessar afetivamente, ela pode fazer você refletir numa condição social e política onde você está inserido, entendeu? Vai depender de como essa imagem foi construída e de como essa imagem foi acessada, como essa imagem foi ofertada. Então, ela ocupa esses dois lugares e que às vezes é cansativo, mas que às vezes também é importante e fundamental. A geografia, ela me deu um olhar crítico do mundo. Crítico, social, político, me fez pensar o espaço. A geografia, ela me ensinou isso. Mas a fotografia, ela me possibilitou não endurecer. Então, ela me trouxe o lugar do sensível, tanto para a paisagem, para as questões documentais, a fotografia de espetáculo, ela me dá esse lugar do sensível, do criativo. Então, dentro de tantas questões que eu tive que estudar dentro da geografia, questões extremamente duras e reais, porque a gente está vendo elas acontecer o tempo inteiro no espaço, a fotografia me traz esse lugar de respiro, do sensível. Então, para mim, a fotografia está nesse lugar, assim, do sensível mesmo.